E Zagallo vai ganhar também uma biografia. E que biografia! Aliás, essa expressão e que biografia tem 13 letras, que é a marca registrada de um dos mais vitoriosos jogadores e depois técnicos do futebol brasileiro. Só títulos mundiais foram 4. O livro Vocês Vão Ter Que Me Engolir, uma biografia de Zagallo, de Marcos Ramone, já pode ser apoiado no site de financiamento coletivo Catarse. Daqui a pouquinho eu vou explicar direitinho como isso funciona. E para saber mais sobre a vida e a carreira futebolística do velho Lobo, né, como nós chamamos carinhosamente o Zagallo, eu vou conversar com o Marcos, que é formado em marketing e é jornalista por vocação. Marcos, na sua biografia, né, você se apresenta como cearense de nascimento e alagoano de coração. Tanto é que você mora em Maceió e o Zagallo é alagoano, né, nasceu aí em Alagoas. Isso tem a ver com o seu interesse pela vida do Zagallo? Foi por isso que você falou que o Zagallo merece uma biografia? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Olha, na verdade, já há alguns dias eu me fiz essa pergunta: por que foi mesmo que eu tive esse insight assim de fazer uma biografia de Zagallo? Certamente ficou no meu inconsciente todas aquelas comemorações, aquelas homenagens que aconteceram com ele no ano passado, né, por conta dos 90 anos dele. E eu me peguei pensando assim, por que foi mesmo que eu decidi fazer essa biografia? Porque todos os meus livros, apesar de jornalísticos, né, tudo baseado em pesquisas, enfim, nenhum foi biografia, nenhum foi sobre futebol. E, de repente, assim, o meu editor, o Gonçalo Júnior, né, que é o editor da Editora Noir, sempre quando eu termino um livro, ele não me deixa descansar, ele sempre me pergunta, cadê o próximo? Qual vai ser o próximo? Como eu andei pensando, me deu na cabeça de fazer algo do Zagallo, quando ele me perguntou, eu, para não estender muito, eu digo, uma biografia do Zagallo. Pensei na biografia do Zagallo. Que tal? Ele, ótimo. Aí, pronto, depois do ótimo, eu não tive como voltar atrás. Mas a questão é o seguinte, Marcelo, o Zagallo é uma figura altamente biografável. A história dele é fascinante, é longa, é rica, tem muitos detalhes. E para quem ama futebol, é simplesmente uma maravilha. E quando eu pensei nisso, em fazer a biografia, eu também me dei conta de que apenas 2 livros foram feitos sobre ele. Um em 1976, vou até mostrar a vocês aqui, esse livro aqui, estão vendo bem aí, que Vamos, é para o seu mostra de julgamento. novo, Marcos. Vamos mostrar em detalhe. Olha, tá certo. Esse é um. Isso, foi lançado em 1976, para seu julgamento, Zagallo no Banco dos Réus do Esporte, escrito pelo Fernando de Bortoli. Agora, esse livro, de 1976, ele, na verdade, não é bem uma biografia. Ele tem um breve currículo do Zagallo até então, até 1976, mas, na verdade, ele é uma defesa é, ao Zagallo, né? Porque ele tinha apenas o quê? 8 anos de carreira de técnico, mas já era massacrado, era perseguido, vamos usar essa palavra, tá, perseguido pela imprensa. Então, ele vivia sempre na boca do povo, para o bem ou para o mal, ele era muito falado e comentado. E esse livro foi uma defesa feita a ele, né? Que atacava os jornalistas, que atacavam o Zagallo, era até meio ufanista, esse livro é até bastante ufanista, sempre com adjetivos exagerados, sempre para cima, né, a Zagallo. E tem outro livro também que foi escrito 20 anos depois, que é esse daqui, ó, certo? Foi escrito em 1996, Zagallo no Vencedor, de Luiz Augusto Hertal e Vanderlei Borges. E esse livro, apesar de ele ser um pouco mais amplo, né, ele realmente conta a história de Zagallo, até, obviamente, 1996, vamos dizer assim, que ele é meio, vamos dizer, chapa branca, vamos falar assim. Ou seja, ele não fala, ele só fala dos feitos do Zagallo, não fala dos defeitos, não fala das derrotas, embora cite, claro, uma ou outra, mas é muito exaltando demais o Zagallo. Não que ele não mereça, claro, mas não é uma história do Zagallo. Na verdade, sempre usando adjetivos, nossa, daqueles que
quem não conhece o Zagallo, imagina, poxa, esse cara é fantástico, é a maior figura do futebol mundial de toda a história. Pelé não é nada, né, com relação a Zagallo. E também, ao fazer minhas pesquisas para esse livro, eu constatei que também há erros de informação nesse livro, com relação a datas, principalmente, e momentos assim bem impactantes, como aquela treta entre Zagallo e Romário, ela não é citada de forma alguma no livro. A velha e famosa frase "vocês vão ter que me engolir" não tinha nem acontecido, né, quando esse livro foi escrito. Então, esse meu livro, Vocês Vão Ter Que Me Engolir, eu posso dizer que é um livro completo, é a história realmente completa, em todos os seus detalhes do Zagallo. Tem os seus feitos e defeitos, tem o lado polêmico, o lado positivo, o lado negativo. Logicamente, como eu falo na apresentação do livro, não há nenhum juízo de valor no livro. Não emito opiniões contra nem a favor, ele é baseado em fatos. O que tem ali que foi dito contra Zagallo, ele é tudo que é público. Então, eu indico onde foi dito, por que foi dito, em que data, em que revista, em que jornal. Então, tem a defesa do Zagallo também, o que ele respondeu para cada um desses ataques, né, vamos dizer assim, dos detratores. E uma coisa interessante é que também, em muitas entrevistas, Zagallo às vezes é traído pela memória. E também ele mesmo deu informações equivocadas com relação a datas ou alguns fatos. Então, eu tive que recorrer realmente a jornais e revistas da época para poder me certificar com relação a isso. Há uma tese feita em Portugal, em 2006, que me perdoe que eu esqueci agora o nome dessa tese, em que ele é entrevistado e, na verdade, é todo baseado na transcrição do que ele falou. Então, em algumas respostas, há contradições na mesma resposta. Então, é uma coisa que a gente fica meio encafifado, assim, o que é certo, o que é que não é, entendeu? Em outra resposta já diz algo diferente. Então o meu um grande trabalho, um grande desafio foi realmente deixar tudo isso a limpo. O que é correto com relação a datas, a fatos, realmente, que tem sido citado equivocadamente em jornais, em revistas, sites. Uma coisa engraçada que na Wikipédia, na primeira linha já tem um erro absurdo. Se eu for ver lá, diz que ele nasceu em Atalaia, uma cidade daqui de Maceió, e realmente não foi isso. Então, eu fiz questão de dizer no livro, né, que esse livro, ele de fato corrige muito do que foi dito a respeito de Zagallo e do que envolve ele também. Marcos, eu tive o privilégio de ler em primeira mão o seu livro, né? Convidado por você e pelo Gonçalo, seu editor, para escrever a apresentação dele. Então, assim, me diverti relembrando de algumas histórias muito pitorescas, muitas histórias curiosas, aprendendo outras. E eu queria explorar algumas curiosidades com você, né? Por exemplo, a história de que o Zagallo, né, servindo o exército ali em 1950, é verdade que ele estava naquele jogo Brasil e Uruguai, ele estava a serviço ali, ele estava no Maracanã. Como é que foi essa história? Sim, exatamente. Ele servia já desde 1949, né? Desde o ano anterior, ele já serviu o Exército. Ele trabalhava, na verdade, na Polícia do Exército, no 6º Batalhão, lá no Rio de Janeiro. E ele participou também das Olimpíadas do Exército. Na verdade, como ele fazia questão de dizer, quando ele se alistou, ele foi aceito lá, não necessariamente pelo porte físico dele, que ele sempre foi franzino, né, uma formiguinha mesmo, como depois viria a ser chamado mais tarde. E ele participou, ele foi chamado, porque naquela época o Exército chamava para o seu quadro quem era atleta, exatamente para participar dessas Olimpíadas, né, para fazer parte do quadro também de atletas do Exército. E ele foi campeão no futebol. Ele já sabia que ele jogava pelos juniores do América e ele foi campeão.
Então, muitos desses campeões receberam como prêmio trabalhar no dia do jogo. Óbvio que o fato de estar lá já seria um prêmio, né? Ver uma final de Copa do Mundo. Não necessariamente uma final, né? Porque era um dos jogos do quadrangular, né? Ou do triangular final. Quadrangular final, isso. Quadrangular final, isso. E ele estava lá. Agora, como ele fez questão de dizer, ele não ficou virado para a arquibancada. Ele ficou virado para o campo assistindo ao jogo. E ele viu aquele. Inclusive, ele estava perto da trave em que aconteceu o fatídico gol que o Barbosa tomou e que deu a derrota para o Brasil, né? E como ele disse, né? Ele disse que não podia chorar, não podia vibrar, não podia chorar e ter uma reação porque de qualquer forma estava a trabalho, mas que isso doeu bastante nele. E ele sempre fala, né? Uma referência bem lúdica, até que os lenços que os torcedores receberam para saudar a entrada da seleção em campo se viram depois para que todos enxugassem as lágrimas, né, após aquela derrota. Marcos, o Zagallo, ele sempre quis ser jogador de futebol, era um plano dele, ou ele virou jogador por acaso? Esse era o esporte dele? Era o esporte dele, era o esporte dele. Ele já jogava as peladas, né, desde criança na rua. Muitas vezes ele ia jogar a contragosto, né, escondido dos pais, né, que apesar de que o pai dele já foi jogador do CRB. Inclusive o pai dele participou do primeiro clássico, o primeiro confronto entre CSA e CRB, que são os dois grandes times daqui, né? Então ele faz parte dessa história também. E apesar disso, a mãe dele também não queria que ele até eles gostavam, inclusive os pais gostavam de assistir futebol. Os pais levavam ele, inclusive o Zagallo, para assistir as partidas do América, lá no campo do América. Mas daí a seguir carreira de futebol, não. Havia um preconceito muito grande naquela época. Né? Apesar de que o futebol, ele nasceu, digamos assim, bastante elitizado, né? Era praticado pela elite. A partir do momento que foi se popularizando, que pobres, é, jogadores miscigenados, né? Que de todas as raças, de todas as cores, de todos os credos, o futebol se popularizou e se transformou em algo que acabou se tornando, naquele tempo, marginal. Então, não se queria, as famílias não queriam os filhos jogando futebol. E ele jogava bastante futebol quando criança, inclusive, interessante, em que um campo de várzea que ele jogava muito quando criança era o campo em que viria a se tornar o Maracanã. Queria ser construído o Maracanã. Então ele teve essa ligação com o Maracanã desde pequeno. Ele jogava no terreno baldio lá, que era do Derby Clube, que tinha sido fechado e ficou abandonado lá, e o campo virou como é que se diz, o playground, né, de futebol das crianças. Então, desde ali, ele já tinha essa ligação com o Maracanã. Depois, ainda aconteceu de estar lá no Maracanã assistindo como soldado do Exército. Então, para você ver como tudo foi ligado como é que se diz, o destino, né, traçou isso para ele ser jogador de futebol. O pai dele era sócio do América. Isso facilitou as coisas também. Ele começou lá no América praticando outros esportes, natação, vôlei. Ele era bem polivalente nesse sentido. E uma coisa interessante que eu descobri também, que ele praticava tênis de mesa, e muito antes de praticar o futebol lá no América, ele era federado no tênis de mesa e já era conhecido, citado, comentado nos jornais, porque ele era um excelente tenista de mesa tenista. E curioso que ele jogava com a mão direita, apesar de ser canhoto, né? Então, eu achei interessante, eu descobri como os jornais davam importância ao tênis de mesa na época, e como o Zagallo já era um nome que tinha um certo nome no esporte lá no Rio de Janeiro, participou de competições, inclusive um comentário do jogo uma partida que ele perdeu e jogou mal, o jornalista espantou com o fato de ele ter jogado mal, porque ele era um excelente atleta de tênis de mesa. E depois, em 1947, ele entrou no infantil, um ano depois foi para o juvenil, e ninguém mais segurou ele. Ele queria seguir, sim, a carreira, ele queria. O irmão dele
que convenceu o pai a deixá-lo seguir. E deu exemplos de jogadores daquela época que nasceram em famílias de classe média ou uma classe mais alta e jogavam futebol, se deram bem naquele esporte. Então o pai dele deixou ir, deixou levar. Marcos, estou vendo você com a camisa do Flamengo, né, com a bandeira do Flamengo. Hoje tem final da Libertadores, né? Então já está no clima. Você falou do Zagallo no América, e o Zagallo jogou no Flamengo e jogou no Botafogo. Ele é mais identificado com o Botafogo do que com o Flamengo, ou é só erro meu? Olha, eu vou dar um spoiler aqui. Eu acho que seria uma informação bem interessante para as pessoas verem no livro, tá? Mas eu vou dizer aqui, o Zagallo, segundo alguém da própria família dele, alguém que eu diria que insuspeito, ele é flamenguista, de coração. Certo? Agora, é óbvio que ele jogou mais tempo no Botafogo, conquistou até títulos mais interessantes do ponto de vista, conquistou um título nacional, até como técnico, como jogador ganhou também muito, ficou até mais conhecido, mais reverenciado, né, como jogador no Botafogo. As pessoas fazem essa identificação, sim, mas no coração dele ele é flamenguista. Inclusive, ele não queria sair do Flamengo. Foi questão dos dirigentes mesmo que não cumpriram as promessas que fizeram a ele na época das negociações de contrato e tal. Ele quis ficar. E ele recebeu propostas de times de São Paulo também. Inclusive, os próprios dirigentes queriam que ele fosse para São Paulo e não ficasse lá no Rio de Janeiro para não reforçar o rival. Mas como a esposa dele, a dona Alcina, ela era professora lá, a vida dele estava toda formada lá, seria difícil ela sair de lá para ir para São Paulo, ele preferiu mesmo ficar no Botafogo, aceitar a proposta do Botafogo. Você citou a dona Alcina, e agora então eu vou pular um pouco ordem cronológica para falar Certo. da questão do número 13, né, o número da sorte do Zagallo. Hoje você vai falar do Zagallo, você fica imaginando frases com 13 letras, como eu fiz aqui na apresentação. Dona Alcina faleceu já há 10 anos, mas muitas vezes, né, o Zagallo associa essa história do número 13 à Dona Alcina. Você podia contar essa história? Como é que surgiu essa brincadeira do Zagallo ficar contando letra, formando frase com 13 letras? Como é que foi isso, Marcos? Olha, o início de tudo, podemos dizer assim, é que a dona Alcina era devota de Santo Antônio, né? Então, e Zagallo acabou também se tornando um por conta dela, e Santo Antônio é o dia 13 de junho, né? Que é o dia em que se celebra, né? A data desse santo. E ela diz, ele já confirmou também, que por causa disso ele começou a gostar do número 13. Inclusive, eles se casaram no dia 13, eles iam se casar no dia 13 de junho de 1954. Só que, como o sogro dele, né, o pai da Dona Alcina, havia falecido naquele momento, então eles adiaram e se casaram em 1955. Mas foi no dia 13 também. Então, quanto a isso. Mas acontece que o 13, de fato, começou a fazer parte dele, ou seja, virou uma marca, virou algo explorado pela imprensa também, algo conhecido, foi quando ele assumiu como técnico juvenil do Botafogo, em 1966. Havia um camareiro lá, o roupeiro, na verdade era mais do que um roupeiro, era faz tudo, que é uma figura, inclusive, folclórica, né, do Botafogo daquele tempo, que era o Aloysio Birruma. Então, Aloysio Birruma, inclusive, é uma figura tão fantástica, tão engraçada, que merecia até um livro também. O João Saldanha contou muita coisa interessante dele, engraçada dele, no livro Os Subterrâneos do Futebol, né? Os Subterrâneos do Futebol. E o Birruma era muito supersticioso e falou para o Zagallo também, para ele começar a usar a camisa número 13, seja nos treinos, seja quando for jogar, e ele adotou isso. Pegou a camisa do Botafogo, sempre nos treinos, inclusive lá com o número 13, começou a usar sempre que possível, que perguntava, ele falava do número 13,
E aí começou daí já a associar qualquer coisa ao número 13, o número 13 é o número que dava sorte. Ele chegou a dizer que chegou um ponto que isso se tornou mais como uma marca mesmo, que a imprensa falava e ele estimulava. Ele mesmo disse isso muitos anos depois. E ele sempre fez questão de dizer, tudo bem, isso, sorte, mas é trabalho aqui também, muito trabalho. Para você ter uma ideia, Marcelo, dessa questão do 13, quando ele assumiu pela primeira vez o Vasco, pela segunda vez, em 1990, ele acertou o contrato, tudo certinho, mas queria assumir somente poucos dias depois, no dia 13. Quis assumir o Vasco no dia 13, exatamente para ter sorte, enfim. E tem muitas histórias com relação ao 13, muitas engraçadas. Às vezes eu acho que a imprensa levava muito isso a sério, achando que ele de fato se valia pelo 13. Não, vamos ser campeões porque na final, como a Argentina vice tem 13 letras, entendeu? Mas, sabe, as pessoas têm que relativizar isso, que não é assim, não é bem assim. É lógico que ele tinha suas superstições, mas isso não era o que pautava o trabalho dele de forma alguma. Bom, vamos falar do título do livro, que é uma frase também que é icônica do Zagallo e depois virou uma expressão que as pessoas usam no dia a dia, né? Era um bordão do Zagallo que hoje as pessoas dizem, reproduzem, né? Que vocês vão ter que me engolir. Como é Pessoas que que nasceu não, essa frase, Marcos? pessoas que não conhecem, não gostam de futebol, mas usam, sabe, né? Conhecem isso daí. Né? Isso, na verdade, essa frase, o Zagallo assumiu, depois de ser coordenador técnico da seleção que foi campeão em 1994, logo que o Parreira era o técnico, ele assumiu, logo após a saída do Zagallo, assumiu como técnico, e desde então, né, até 1997, que foi quando ele disse essa frase, como sempre, ele vinha sendo questionado pela torcida, pela imprensa, por mais que conquistasse títulos, mas é lógico que havia também um motivo real para as críticas, né? Porque a seleção vencia, mas não convencia, perdeu títulos assim bobos, como nas Olimpíadas para a Nigéria, perdeu uma Copa Ouro fazendo jogos pífios, mas enfim. Então ele estava na corda bamba em 1997. Ele vinha de uma boa sequência de jogos amistosos, que ele perdeu apenas uma partida, que foi contra a Noruega que o Brasil nunca conseguiu ganhar, nunca. Inclusive o Zagallo, no ano seguinte, perdeu novamente para a Noruega na Copa do Mundo. Apesar de que a seleção tinha um grande elenco, pelo nome tinha um grande elenco, Ronaldo, era o Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Romário, a dupla Rorrô estava encantando, mas eram destaques individuais. A seleção, de fato, ela não encantava, ela não jogava bem. E a defesa, principalmente, era a mais afetada. Né? Então, veio também o torneio da França, que foi um torneio amistoso curto, de 3 jogos. O Brasil não perdeu nenhum, empatou 2 e ganhou 1, mas não foi campeão. E se mostrou muito fragilizado mesmo em vários setores. Recebeu muitas críticas. Havia a sombra do Parreira voltar, né? Dessa vez como coordenador técnico para dar uma ajudazinha ao Zagallo. Zagallo sempre que era perguntado sobre isso nas entrevistas, ele ficava vermelho, mudava o tom de voz e tal. Havia também o outro fantasma, que era o Vanderlei Luxemburgo, considerado o melhor técnico do Brasil na época. E veio a Copa América. O Brasil foi capengando. Nessa Copa América, todos os times, à exceção de Brasil e Bolívia, todo o resto foi com o time reserva. Então, o Brasil penou em algumas partidas, só deslanchou no 7-0 contra o Peru, time reserva do Peru, convenhamos, né? Teve jogos em que o coro da torcida brasileira chama dele de burro, 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 foi pesado, e as críticas massacrantes em cima dele, fossem corretas ou não, mas enfim, era o que acontecia, e ele engolindo, ele acumulando. Então, quando aconteceu, quando na final, né, da Copa América, 3-1 para o Brasil, na altitude,
Brasil jogou bem, é verdade, e ele não se segurou. Ele não sabia se comemorava ou esbravejava contra a imprensa, né? Mais precisamente a imprensa paulista, que era que os dois não se bicavam, né? Zagallo e a imprensa paulista não tinham uma relação lá muito interessante, não. Então, ele, já por falta de ar, já pelo nervosismo, pela tensão, pelo ar rarefeito de lá também, ele começou a falar que foi uma vitória daqueles que amam o Brasil, não daqueles que repudiam. Aí respirou e falou: vocês sabem quem são. Eu não vou dizer mais nada. Mas ele disse, né? Vocês vão ter que me engolir. Pronto, marcou, pegou e até hoje. Foi endereçado à imprensa em geral, mas especificamente a dois jornalistas, né? Que foi Juca Kfouri e Juarez Soares, falecido Juarez Soares. E no livro eu conto isso, esses detalhes, conto o que ele disse sobre os jornalistas, conto o que os jornalistas também disseram sobre o porquê Zagallo ter dito isso para eles. E tem todos os detalhes lá bem interessantes, lá todos os pormenores e a sequência cronológica de todo desse desabafo marcante, né, histórico. Marcos, eu estava acostumado, né, de ler desde os anos 70 revistas sobre futebol e sempre estava lá Zagallo com um L só, Zagallo com L só. Aí, de repente, um belo dia, começaram a escrever Zagallo com dois L's. E eu não entendi a história. Aí você explica no livro, né? Afinal, Zagallo é com L ou com dois, Marcos? Com dois L's, nome de batismo, nome de nascimento, e desde o começo, lá no início da carreira dele, ele falava para colocar os L's, mas ele colocava e ficou, ele aceitou, ficou por isso mesmo. Só que em 1995, numa palestra, uma entrevista palestra na sede da Folha de São Paulo, ele foi perguntado, né, se havia algo que durante todo esse tempo, né, nunca foi perguntado a ele e o que ele gostaria de ter dito, né? Aí ele falou: o que eu gostaria é que tivesse escrito meu nome corretamente com dois L's. Aí a partir daí, sim, a Folha de São Paulo obviamente começou a escrever e todo o resto seguiu. Demorou um pouquinho, 2 anos, mas começou-se a escrever com dois L's. E ele sempre disse: o correto é isso, meu nome. Quem não gosta de ter o seu nome escrito corretamente? Ele agora naquele momento ele ficou satisfeito com relação a isso. No começo da entrevista você falou da polêmica, né, da briga dele com o Romário. Como é que foi essa confusão, Marcos? Isso começou em 1992, numa partida amistosa. Ele foi convocado para uma partida amistosa da seleção brasileira contra a Alemanha, em Porto Alegre. E, obviamente, né, ele era na época um dos grandes nomes do futebol mundial, destaque na Europa, lá, arrebentando no Barcelona. Então, ele achou, lógico, até do alto, sempre daquela autoconfiança dele, daquela autoestima, ele achava que ele ia para ser o titular, ia jogar lá e acabou-se, não tinha para ninguém, não tinha lugar para ninguém e tal. E durante os treinos, na concentração, ele já começou a perceber, né, que não ia ser o titular no jogo. Os atacantes titulares seriam Careca e Bebeto, que eram os que vinham sendo já nas outras partidas sendo titulares. E ele começou a dizer isso para tudo quanto é jornalista, dizendo que não tinha vindo ao Brasil para ser reserva e tal, que era um absurdo e tal, é daquele jeito dele, do Romário. Aí começou a sair na imprensa, apesar de que ele falava em off, mas é óbvio que ele sabia que isso não ia ficar em off. Então, e saiu na imprensa, tudo quanto é jornal. Zagallo chamou ele, deu uma coça nele, uma coça verbal, daquele jeito que você não tem o que querer aqui, que quem manda aqui é a comissão técnica e tal. Não foi nem o Parreira, que era o técnico, que deu esse rela nele, né? Foi o próprio Zagallo. Na verdade, o Zagallo naquela época era o para-raio, era tudo ali da seleção. Deixava o Parreira lá cuidar da parte técnica, que o Zagallo cuidava até do extracampo. Então, ele foi duro lá com o Romário. Romário, de fato, ficou na reserva, mas acabou entrando no decorrer do jogo. Só que depois disso, não foi mais convocado.
como o Zagallo e Parreira disseram, não havia mais clima para convocá-lo. Se não a curto prazo, talvez a longo prazo, ou talvez nunca. Então, foi o que aconteceu. Durante o restante de 92 até meados de 1993, nada de chamar Zagallo, por mais que houvesse pressão popular, por mais que houvesse pressão dos jornalistas. Só que o Brasil estava capengando, a seleção estava mal, a seleção jogava muito ruim, a seleção não inspirava confiança, estava perigando de, pela primeira vez, não participar de uma Copa do Mundo, inclusive, pela primeira vez, perdeu um jogo de eliminatória da Copa do Mundo, foi um 2-0 para a Bolívia, lá na Bolívia, e tudo foi isso na gestão de Parreira e Zagallo. Então chegou um ponto que não dava mais. O Brasil chegou ao último jogo das eliminatórias precisando de pelo menos um empate contra o Uruguai, era o tudo ou nada. Então não houve jeito. Romário tinha que ser convocado. E aí entram as versões de o porquê que ele foi convocado. Romário diz que foi uma imposição do Ricardo Teixeira, que tinha que convocar sim o Romário e acabou-se. Já Zagallo e Parreira dizem que não, a gente pensou um dia assim, acho que está na hora de Romário voltar. Mas, enfim, o que acontece é que, como todos já sabem, já é histórico, o Romário veio para ser titular, arrebentou naquele jogo. Inclusive, o Ricardo Rocha, o ex-zagueiro, disse recentemente no podcast, eu até coloquei isso no livro, que antes daquele jogo, o Romário chegou para ele, para o Ricardo Rocha, e disse assim, eu vou dar caneta, vou dar balão, vou fazer 2 gols e depois vou dar porrada no Zagallo. Bem, a 90% dessa promessa foi cumprida, né? Felizmente, a última não aconteceu, né? De dar porrada no Zagallo. Mas para você ver como já era estremecida a relação entre eles. E em outro podcast, o Romário também disse coisas lá que eu não vou repetir aqui porque é impublicável, né? Mas tem no livro o que o Romário falou, do que deu vontade dele fazer, dele dizer, depois quando sai do campo e foi para o vestiário, dizer para Zagallo. Né? E essa arenga, né, continua até hoje. Não houve perdão de ambos os lados, embora quem faça questão de dizer que não há perdão é Romário. Zagallo nunca usou essas palavras, né, e tal. Mas Zagallo até às vezes diz assim, Romário foi um grande jogador. Quanto a pessoa, não tem mais nada a dizer. Então, teve aquela questão, se você me permite estender ainda sobre o assunto, sobre eles, a questão depois de 1998, da Copa de 1998, que ele foi cortado, né? Romário foi cortado por conta de contusão, embora até 2, 3 dias antes, os médicos dissessem a ele que haveria uma recuperação sim. Então, Romário atribuía a Zagallo e a Zico o corte dele por questão pessoal. Romário perdoou Zico há pouco tempo, há alguns anos, mas jamais perdoou Zagallo. Né? Hoje ele atribui unicamente a culpa do corte dele a Zagallo. E, de qualquer forma, poucos dias depois de ser cortado, Romário jogou pelo Flamengo, uma partida amistosa. Quer dizer, ele poderia ter ficado lá, quem sabe? Imaginou, não dava para Ronaldo jogar na final por conta daquele problema da convulsão? Estaria lá na final a dupla campeã da Copa anterior, Romário e Bebeto. Uhum. Aí depois da Copa 98, na inauguração do bar, do café bar do Romário, tem aquela bendita ilustração lá de Zagallo no banheiro recebendo o papel higiênico do Zico. Então, obviamente, né, ficou fulo da vida o Zagallo, entrou na justiça contra o Romário. Somente 10 anos depois é que isso foi resolvido na justiça, que de fato foi a última instância, né? Zagallo ganhou a causa e persiste até hoje essa arenga dos dois. Olha que legal. Essas são algumas histórias
do livro do Marcos Ramone, Vocês Vão Ter Que Me Engolir, uma biografia de Zagallo, que já está na plataforma Catarse. Nós vamos colocar aqui na legenda o link para quem quiser fazer uma pré-reserva, né, do livro que está vindo aí, já ajudar, é um financiamento coletivo para o livro ser lançado o quanto antes. Então está o link aqui embaixo. Eu já, como disse, já li o livro, adorei, aprendi muita coisa. O Marcos contou algumas delas, mas tem a questão do João Saldanha, Copa de 74, as duas Copas que Zagallo jogou, né? Um pouco da infância, da juventude do Zagallo, tem muita história legal. E como o Marcos falou na apresentação, é um livro que não existia ainda, né? O Zagallo foi pouco lembrado pelos autores, e os dois livros contam uma fase do Zagallo, não a história com começo, meio e fim, como o Marcos conta. Então tá aí a dica para quem se interessa por futebol, por Copa do Mundo, por que mais? Por ídolos. E eu queria aproveitar esse encontro com você, Marcos, para te fazer um agradecimento também, porque há bastante tempo, deixa eu ver se eu lembro o ano aqui, o ano 2017. Em 2017, estava eu não lembro se foi numa Bienal do livro, alguma coisa assim, e aí eu encontrei o seu livro, foi o meu primeiro encontro com você, foi o Baú de Gibis, livro que Isso. você lançou pela Editora Noir, né, Memórias dos Quadrinhos no Brasil, e eu fiquei particularmente emocionado quando você citou aqui o trabalho que eu fiz com as super mascotes do futebol brasileiro. Foi um Exatamente. trabalho que eu fiz para a revista Placar e que eu me orgulho bastante, né? Foi uma ideia que não foi para frente, mas foi uma coisa que eu achei que foi até um pouco à frente do seu tempo, né? Substituir as mascotes tradicionais por super-heróis do futebol. Foi um trabalho que a Placar desenvolveu, né? A editora Abril não quis apostar muito no negócio, porque depois todo mundo achou que era uma maluquice, mas o fato de ter sido lembrada por você aqui me emocionou bastante. É um livro Ai, que eu guardo na parte dos meus troféus, na verdade, não é na estante. E agradecer, né? Porque você tem um trabalho muito bacana. A gente está falando aqui de futebol, mas você é um cara que é referência quando a gente fala também de quadrinhos, né? Você continua no universo HQ com aquela sim, patota sim, lá? sim, continuo lá, escrevendo minhas matérias, minhas notas, sempre fazendo trabalhos freelancers também para jornais e revistas aí do Brasil, sempre com os quadrinhos, né, como tema, né? Inclusive que eu também já tive uma participaçãozinha bem rápida na Placar também, quando a Placar saiu da Abril, né, fui para outra. Digamos que não foi uma experiência muito legal, não, por vários fatores que não cabem aqui dizer, né, mas eu realizei um sonho, né, de participar da Placar também. Continuo nos quadrinhos, né? Depois desse livro, já escrevi outro também, né? Sobre. Me permita o jabá, Por esse outro. favor, eu ia falar, Entre Patos e Ratos, a epopeia dos quadrinhos Disney. Deixa eu mostrar em destaque aqui. Olha lá, Isso, maravilhoso. Entre Patos e Ratos está aqui também isso, na minha estante. exatamente. E parabéns, Marcos, trabalho muito bacana. Legal. Quando o Gonçalo me mandou o livro do Zagallo, eu até lembrei de uma história que eu escrevi na apresentação. Esse Sim, que você mostrou, Zagallo, um vencedor, isso. ele seria lançado durante os Jogos Olímpicos de 96 em Atlanta. Os jornalistas foram convidados para esse lançamento, que seria depois do jogo Brasil e Nigéria, que foi aquela virada da Nigéria, aí o lançamento foi cancelado. Iam fazer o lançamento lá, né? Toda a pompa, com a presença do Zagallo num hotel. Aí o Brasil perde com aquele Golden Goal da Nigéria, que coisa, né? E aí cancelaram o lançamento. E eu contei um pouquinho dessa história que eu vivi com o livro do Zagallo também. Parabéns, viu, Marcos? Valeu mesmo, Marcelo. Obrigadão aí pelo convite, né, para fazer essa entrevista. Falar de futebol para mim é maravilhoso, é fantástico. Escrever pela primeira vez sobre futebol também foi um grande desafio, mas também foi um prazer imenso. E principalmente sobre um grande personagem, né, como é o Zagallo, né? Certamente falou de seleção brasileira, falou de Zagallo, e não há nenhum personagem como ele no futebol. Isso eu digo não com relação apenas se você for usar critérios técnicos como treinador, como jogador de futebol,
mas num todo, Zagallo é uma história viva, uma história ambulante. Histórias cômicas, folclóricas, trágicas, dramáticas, enfim, é um grandíssimo personagem, uma grande figura mesmo. E vale a pena conhecer essa história fascinante dele. Vale mesmo. Então, vou terminar a entrevista com o Marcos dizendo muito obrigado, que tem 13 letras, também está resolvido. Ó. E agora aqui no Olá Curiosos, nós vamos continuar falando de futebol, né? A gente está nesse clima de Copa do Mundo, o Marcos esquentou. O Marcos está mais com cabeça de Libertadores, mas a gente também está com cabeça aqui de Copa do Mundo, e nós vamos então chamar agora o professor Thiago José Berg, que está contando aqui histórias de bandeiras e hinos de países que vão disputar a Copa do Catar. Então, agora nós vamos para o Thiago José Berg. Grande abraço, Marcos, muito obrigado.